da turma Licenciatura em Música. O nome do tutor é Hugo Manuel Souza de Moura Rocha. Apresentação: acadêmico Eliene Silva Oliveira Santos. Disciplina: estágio curricular obrigatório 1. A área de concentração: processo de ensinar e aprender música. Tema: música na educação infantil. Justificativa: nesse presente trabalho de estágio curricular obrigatório 1, realizado na Escola Madalena de Oliveira Correia, na educação infantil, a temática aborda sobre os benefícios que a música contribui e desperta no processo de ensino-aprendizagem da criança. Visa também abordar os métodos efetivos para a realização do ensino com música na educação infantil. Durante o estágio, estive observando como a música é usada na sala de aula com as crianças e como elas interagem ao ouvir ou cantar música. Então, na sala, a música é muito usada no processo de ensino-aprendizagem da criança, como estímulo, concentração, interesse, criatividade, habilidades motoras, canção, de acolhida, rotina, pois a música não é só um instrumento didático pedagógico, mas ela que se coloca como mediadora e organizadora na aprendizagem da criança. Assim, percebem que na musicalização a música auxilia as crianças a perceberem e apreciarem sons, aumentando seu conhecimento de maneira extinta por meio de práticas no dia a dia. Objetivo. O objetivo desse trabalho é identificar a importância de trabalhar a música na educação infantil, pois são vários. Um dos principais é o desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem da criança, é abrir espaços para que o aluno possa expressar e comunicar através dela, bem como promover experiência de apreciação e abordagens em seus contextos culturais e históricos. Pois a música, além de ser um instrumento que auxilia na aprendizagem na educação infantil, ela desenvolve habilidades motoras, senso rítmico, interpretação, movimentos corporais, contribuindo ao desenvolvimento integral da criança, onde a mesma tem novas experiências. Trabalhar a música na sala de aula desperta o interesse e a curiosidade da criança, fazendo ela aprender e a memorizar com facilidade. Fundamentação teórica. A música é uma língua que está presente em diversas situações cotidianas da vida humana, possui diferentes funções. A música para acalmar, adormecer, relaxar, dançar, expressar através do corpo, refletir e ensinar, entre outras. A presença da música na sociedade é apontada pelo Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, RCNRI. Esse documento afirma que a música está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações, festas, comemorações, ritos religiosos, manifestações cívicas, políticas, etc. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que na Grécia Antiga era considerada com fundamentações dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e da filosofia. Brasil, 1998, página 45. Ao ouvir uma música, o nosso corpo sente as vibrações e transforma em movimentos. Esses diferentes sons que o percebem através dessa vibração inicia o gesto movimento corporal, então intimamente conectado ao trabalho musical. Assim, a realização musical implica tanto em gesto quanto em movimento. Assim como Dalcroze fundamentou seu método movimento corporal associado ao ritmo, pois um papel importante no programa da educação musical é desenvolver o senso rítmico e movimento corporal. O autor entende o ritmo como fator organizador dos elementos musicais e que toca imediatamente a sensibilidade infantil. Para ele, essa ênfase está no prazer que todas as pessoas encontram através do movimento rítmico. Essa é uma teoria do educador Dalcroze. Metodologia. O estágio foi realizado na educação infantil com ensino integral, início às 8 horas e término às 16 horas na sala com 15 alunos, faixa etária de 3 anos. Nos primeiros dias de observação, foram observados como a professora acolhia seus alunos, porque na sala que eu fiz a observação não era escola de música, era a escola de educação infantil. Então, a professora trabalhava muito música. Então, minha observação ficou mais nessa parte aí, como a música era utilizada na sala de aula. Então, nos primeiros dias de observação, foram observados como a professora acolhia seus alunos, como ela se organizava a sala. Ela usava a música de acolhida em caixa de som, brinquedos pedagógicos sobre a mesa, e as crianças brincavam, compartilhavam por um tempo.
Tinha a música de cantar para que todos guardassem seus brinquedos para iniciar as atividades. E assim a música sempre estava presente na sala de aula. E assim que iniciava a música, as crianças já sabiam que era hora de guardar os brinquedos. Por isso a música é sim um auxílio na aprendizagem. Durante toda a observação desse estágio, tivemos sempre a mesma rotina, mas as atividades trabalhadas de forma bem lúdica, aprendemos os números com gravuras em cartazes, cartilhas, atividades xerocadas para cobrir os números com tinta guache e também mostramos e ensinamos como contar os dedos. Estudamos também as vogais, demonstramos objetos iniciando com as vogais, e vogais soltas em EVA colorida para chamar a atenção das crianças, e sempre a música presente, cantada ou em caixa de som, para despertar e motivar a curiosidade do aluno. Trabalhamos aqui em higiene corporal, usamos a história do Cascão no YouTube, o Meu Dentinho, que foi uma atividade que a gente fez, a higiene corporal. Aí então tivemos também muitas datas comemorativas, como o Dia do Índio, trabalhamos a música, o mestre mandou, também tirada do YouTube. Contamos história do Dia do Índio, mostramos os tipos de alimentos, como eles se vestiam e como eram suas moradias. Outra data que também foi muito bom para trabalhar foi o Dia do Livro. Fizemos fantoches, arrumamos o pátio com os livros de Monteiro Lobato, usamos os personagens Emília, Cuca, Narizinho, Dona Benta, entre outras, e exploramos bastante as histórias. Observação. Nesse trabalho fica uma breve apresentação da escola observada, onde ocorreu o estágio curricular obrigatório 1. Foi na Escola Madalena de Oliveira Correia, Praça Santo Antônio, Paramirim, Bahia. Era uma escola composta por 10 salas, bem estruturada, com banheiros, cantinas, pátio amplo, salas de videoteca, diretoria, secretaria e 60 funcionários, incluindo diretor, professor, coordenador, auxiliares de administração, monitores. E agregava crianças de 0 a 3 anos de idade, com tempo integral. E tinha espaço físico e adequado à quantidade de aluno. Aqui o roteiro de entrevista ficou em várias perguntas que a gente fez. Aí fala que através dessas entrevistas a gente aprendeu bastante. Vimos como organizar um planejamento pedagógico, que no caso nessa escola era realizado quinzenalmente. E assim, essa entrevista, com suas respostas, nos traz mais experiências, nos informando como devemos dar continuidade para a nossa formação como futuros educadores. Vivência de estágio. Teve início essa etapa de estágio no primeiro semestre de 2024 e durante esse período fizemos um levantamento de materiais e artigos do site educacionais e livros para pesquisa que abordam o tema música na educação infantil e movimento. E um estímulo de aprendizagem, pois na realidade a música na educação infantil em sala de aula é um estímulo onde ajuda a criança a fixar os conteúdos trazendo conhecimento e não uma prática musical. Uma das atividades que fizemos com a criança foi a música do Meu Dentinho. Colocamos eles para ouvir, para despertar a aprendizagem deles, para ver como eles capturavam ali o que estava dizendo na música. E levamos, que no caso foi a higiene bucal, levamos a escova, creme dental e usamos uma boneca para demonstrar como cuidar dos dentinhos. E vimos o resultado, porque a criança já tinha ouvido a música, já tinha seguido o gesto da música. Então, assim elas memorizaram com facilidade o conteúdo. Quando a gente começaram a fazer as perguntas, utilizar a boneca ali como um demonstrador,
ele já ia falando para a gente como iria fazer. Então, vale enfatizar que essas vivências de estágio deu para refletir sobre a futura prática pedagógica e verificar o quanto as crianças necessitam de educadores que assumam um compromisso de facilitar o processo de ensino e aprendizagem e, por considerar uma boa estratégia, fazer uso de formas lúdicas a fim de alcançar o conhecimento dos alunos. Aqui ficou algumas referências